Olá, turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam tudo certinho. Nossa aula de hoje vai ser falando um pouquinho sobre a história, falando sobre as grandes navegações. Então, na Europa, no século XV, muitos países, inclusive Portugal, com o interesse de aumentar suas riquezas, investiram em grandes navios, em grandes navegações. Os europeus eles iam à África, à China e à Índia em busca de especiarias e objetos. O que eles faziam? Ele pegava objetos de baixo valor desses países e levavam para a Europa e vendia num preço bem alto. Então, o que seriam as especiarias? As especiarias eram produtos para dar sabor, conservar os alimentos e produzir remédios. Então, da África, eles traziam escravos, ouro, sal e marfim. Da China, eram produtos de luxo, como naquela época, certo? Como tapetes e seda. Já da Índia, eles levavam para a Europa canela, gengibre, cravo e pimenta do reino. Como os portugueses tinham uma localização privilegiada, acabavam descobrindo um novo caminho diferente, dando a volta pela África. Muitas viagens foram feitas até que, em 1488, o navegador Bartolomeu Dias conseguiu contornar a África e chegou ao Cabo das Tormentas, que é esse aqui. Por conseguir chegar no Cabo das Tormentas, ele tinha um mar muito agitado, então com isso várias embarcações acabavam afundando. Então, por conseguir atravessar, ele trocou o nome de Cabo das Tormentas para Cabo da Boa Esperança. Então, outro também navegador italiano, que é Cristóvão Colombo, teve sua navegação financiada pelos reis espanhol Isabel e Fernando, em 1492. Acreditou ter chegado às Índias, mas desembarcou em uma ilha na qual chamou de São Salvador. Américo Vespúcio foi percorrer o mesmo caminho. Ao chegar, percebeu que não havia chegado às Índias, mas sim ao novo continente, ainda não explorado. Américo comprovou a descoberta e chamou de América. Foi assim que descobriram a América. E agora vamos falar um pouco sobre o Tratado das Tordesilhas. Na página 15 de vocês, do livro de História, tem um textinho do lado falando sobre o Tratado das Tordesilhas. Vou ler um pouquinho e explicar. Então, Portugal e a Espanha viviam brigando por terras descobertas e o que tivessem a descobrir. O Papa espanhol Alexandre VI, dividiu o mundo em uma linha imaginária. Claro que o maior lado ficou para a Espanha, só que Portugal não aceitou esse tal tratado. Então, durante várias conversas, várias negociações, entraram em um acordo, especificamente na cidade de Tordesilhas, por isso que se chama o Tratado das Tordesilhas. Então, a parte leste ficou para o domínio espanhol e a parte oeste ficou para o domínio português. Aproveitando que estamos falando sobre o Tratado das Tordesilhas, o rei de Portugal, vamos para a página 18. Vamos falar um pouquinho sobre a exploração, a descoberta do Brasil. Depois de assinar o Tratado das Tordesilhas, o rei de Portugal chamou o navegador Pedro Álvares Cabral para comandar uma esquadrilha de 13 navios com mais ou menos 1.500 homens, com a meta de aumentar novas rotas e descobrir novas terras. Cabral ele saiu na data de 9 de março
Então, acompanhe a leitura, um pouquinho da leitura comigo. No dia 21 de abril, ele surgiu os primeiros sinais de terra. Já no dia 22 de abril, foi avistado um monte, a qual foi denominado de Monte Pascoal. Por que esse nome Monte Pascoal? Porque era a época de Páscoa. No dia 24 de abril, a esquadra chegou perto da terra para ancorar as embarcações, foi encontrado um lugar seguro e recebeu o nome de Porto Seguro. Já no dia 26 de abril, o frei Henrique Soares de Coimbra celebrou a primeira missa. Em 1º de maio, em terra firme, foi celebrada a segunda missa no Brasil. Já no dia 2 de maio, olha quanto tempo chegou para explorar para descobrir onde estava o Brasil e explorar toda nossa riqueza. A caravela de Gaspar de Lemos regressou a Portugal levando a carta escrita por Pero Vaz de Caminha, que relatava o descobrimento de uma nova terra e descrevia seus habitantes. A nossa terra, gente, recebeu vários nomes, como Ilha de Veracruz, porque eles achavam que estavam numa ilha. Recebeu nomes de Terra de Santa Cruz, porque, como souberam que não era uma ilha, trocaram por terra. E, por fim, como eles viam que tinham muito para o Brasil, no litoral brasileiro, denominaram esse nome de Brasil. E lá, né, nessa nova terra, eles viram que tinha um povo muito diferente, que era um povo que tinha um costume de andar nu, com a pele e costumes diferentes. Foi assim que teve essa descoberta, essa exploração no Brasil, depois do Tratado das Tordesilhas. Vamos lá em resumo a tudo isso. Então, a Europa investiu em grandes navegações e ia até a África, China e Índia, em busca de especiarias e objetos. Daí, com várias navegações, Bartolomeu Dias conseguiu contornar a África, chegando ao Cabo das Tormentas. Como ele conseguiu chegar lá, trocou esse nome de Cabo das Tormentas para Cabo da Boa Esperança. E, por fim, foi o Tratado das Tordesilhas, que eram a briga de Portugal e Espanha por terra. Então, após muitas negociações, ele conseguiu esse acordo. Depois do Tratado das Tordesilhas, foram explorar o Brasil. E foi assim que foi denominado esse nome Brasil, certo? Então, para melhor fixação de todo esse assunto, vocês vão responder as páginas 16, 17, 19, 20 e 21 do livro de História. Então, qualquer dúvida, pode procurar a tia. Não esqueça de dar aquele like, ativar as notificações e tchau!